Se tu trabalha com marketing digital ou tem interesse em vir para cá, para esse meio, para esse espaço, e é prestador de serviço ou tem um e-commerce, quem sabe até e principalmente é infoprodutor, é bem provável que tu já tenha escutado falar a respeito disso. O tal do vender curso de vender curso. Eu acho até engraçado. Um amigo meu, ele mandou mensagem poucos dias antes de estar gravando esse vídeo. E ele veio diretamente de um outro grupo de amigos. Lá eu tenho um grupo com o pessoal da faculdade, que a gente entrou na mesma turma. E antes de todo mundo se formar, a gente criou aquele grupo para tentar manter um contato, de vez em quando marcar uma saída ou outra, beleza e tal. E eu praticamente nunca apareço no grupo, nunca dou um sinal de vida. E todo mundo tá sempre me marcando, tirando sarro, zoando. Lá, cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Que não sei o quê. E aí ele, numa desses encontros aí, que eles bolaram, ele veio mandar mensagem. Pô, responde lá a enquete, lá que a gente fez no grupo tal, pra saber se tu vai realmente aparecer nesse encontro, se tu não vai. Eu expliquei pra ele a situação, papo vai, papo vem. A gente caiu justamente na ideia do e o que tu tá fazendo da vida. Porque a gente fez a formatura aí já faz uns 2 anos e pouquinho. E eu falei pra ele, cara, eu tô imerso aí no marketing, publicidade, vamos dizer, se for pra explicar tudo pra uma pessoa leiga, olha, tem que dar umas boas, umas braçadas. Aí pra encurtar o caminho eu deixei no macro, né? Cara, tô mergulhando aí no marketing, na publicidade faz cerca de uns 4 anos, só que eu tô pelo meio trabalhando, estudando muito, aí, principalmente trabalhando, né? Há cerca de 3, pouquinho mais do que 3 anos. E beleza, falei isso pra ele e em seguida já veio, né? Tá, então tu tá ensinando a vender curso de vender curso. Então tu tá fazendo uma Shopee da vida, que é um e-commerce e tal. E aí eu fiquei pensando. Na mesma hora eu fui respondendo ele aos poucos. No final da conversa ele tava até me pedindo algumas dicas, algumas sugestões sobre assunto, tal, tal, tal. E a questão é que, dando uma pescada, olhando um pouco mais para trás, no meu período de graduação, um professor meu, um dos que eu mais gostava, o professor lá de tecnologia dos materiais, dava concretos especiais, um cara que é renomado tanto no Brasil quanto fora, um dos principais nomes no Brasil em relação a concreto, entendimento desse assunto. E se tu não sabe, eu sou engenheiro civil de formação, mas depois fiz a transição para marketing digital e tal, para marketing no geral, né? Publicidade, enfim. E resolvi trabalhar com isso e é isso que eu estou fazendo, pretendo fazer pelos próximos anos e anos e anos. E esse professor, ele sempre falava uma coisa certíssima. Volta e meia, na sala de aula, ele sempre pregava a mesma palavra. Ele olhava pra gente e falava, galera, vocês querem ganhar dinheiro? Aqui não é o lugar pra isso. Aqui não é o lugar pra isso. Se vocês estão querendo ganhar dinheiro, por que vocês não vão lá pro oeste catarinense? Você não sabe também. Eu morei a maior parte da minha vida em Florianópolis, hoje não mais. Faz alguns meses que eu saí de lá. E era lá em Floripa também, Santa Catarina e tal. E ele dizia pra gente, cara, se vocês querem ganhar dinheiro, saiam da faculdade. Por que vocês não vão lá pro oeste catarinense assentar tijolo? Assentar peça cerâmica? Colocar, né, uma sobre a outra e tal. Por que vocês não vão fazer isso? Fulano lá, os caras estão pagando tanto, tanto de diária. Pro cara ficar lá, assentando tijolo. Tal. E aí a galera ficava em silêncio, todo mundo se olhando. Porque realmente, na faculdade não é um lugar de fazer dinheiro, aprender a fazer dinheiro, no caso, né? A gente passa pela graduação, e não só pela graduação, independente se tem um ensino superior ou não, mas uma escola básica, um ensino médio, a gente passa sem vendo história, vendo geografia, vendo português, vendo matemática, mas a gente não vê uma vírgula sobre vendas, sobre marketing. Nada. A gente não tem uma ideia de posicionamento em relação a conseguir captar clientes, desenvolver o próprio negócio. Nada, nada, nada. A gente sai com posicionamento zero, com raciocínio zero, uma bagagem negativa em relação a isso. E eu também, antes de estudar, eu achava completamente chato, apesar de nunca ter olhado, basicamente. Eu, pô, marketing, vendas, eu falei, cara, nada a ver isso, nada a ver, o que eu quero com isso? Vou olhar isso? Não, não, tô fora. E depois eu fui me debruçando e aqui estou, né? Graças à vida que é essa montanha russa, né? Mergulhando nesse tema que eu praticamente virei a cara, assim, durante bons e bons anos, praticamente minha vida inteira, né? E a questão é que a maioria das pessoas já não tem esse posicionamento, já não tem conhecimento de marketing de vendas, nada. E aí quando a gente acaba relacionando isso com o mercado digital,
aí o negócio fica mais nebuloso ainda. Aí a parada fica mais embaralhada. Porque o digital, no âmbito geral, ele já é muito obscuro, nebuloso, diversas nuances para os mesmos assuntos, cada pessoa coloca um nome diferente, aí parece que tá sempre toda hora, tudo mudando, aquela coisa louca, dinâmica e tal. Todo mundo escondendo a verdade das coisas no âmbito de marketing no geral. E muita gente que olha de fora fica sem entender o que de fato é essa parada. E parece que é sempre uma passada de perna no outro, lavar dinheiro e não sei o que. Tem umas ideias a respeito disso. E o que eu acho muito triste é que a maior parte dos participantes desse mercado contribuem para esse pensamento. É difícil achar gente que realmente entregue conteúdo, que busque ter um posicionamento sério, falar real aqui nesse meio. É muito difícil, é difícil. Então eu não julgo, não fico crucificando as pessoas quando vêm falar comigo a respeito disso de forma totalmente leiga, sem entender o contexto. Entender por que elas estão falando isso, por que elas estão apontando tal coisa, justamente em relação a esse papo do curso de vender curso. E aí eu respondi pro meu amigo, simplesmente o que eu vou te dizer. É muito interessante, muito legal, super positivo o curso de vender curso. Por quê? Porque esse cara, em tese, ele deveria, né? Ele não tá te vendendo abobrinha, ele não tá te vendendo palhaçada, besteira, coisas inúteis só para te vender um curso de vender curso grosseiramente. Ele tá te ensinando justamente marketing, publicidade e um pouco de vendas. Ele tá te ensinando isso. Porque quando a gente vem para a internet, a maior parte dos profissionais já não tem um posicionamento real profissional no mercado, até porque a maior parte das pessoas não pensam em empreender, criar o próprio negócio e tal, mas os que pensam caem de paraquedas sem nem entender o que está acontecendo. E aí vão olhar, vão buscar conhecimento, e é só um monte de besteira por aí, um monte de coisa nebulosa. E quando eu estou pensando em propor o meu serviço que seja, ou até mesmo fazer um infoproduto, fazer algum curso, que pode ser o curso de vender curso, eu tenho que saber uma penca de coisas. Eu tenho que saber grosseiramente sobre os 3 pilares de marketing, que aí se desdobram em mais uma penca de assuntos. Produto. Eu tenho que estudar sobre produto. Eu tenho que saber concepção de produto, tipos de produto, como criá-los. Tenho que saber um workshop, uma prestação de serviço, um curso propriamente dito, uma consultoria, uma mentoria. Tem várias modalidades de produto. Eu tenho que saber sobre público. Público está relacionado a tráfego, no geral, pago e o orgânico. Criação de audiência. Aí eu tenho que estudar muito produção de conteúdo, geralmente. Senão eu também só acabo me debruçando sobre o tráfego pago e o público que eu crio é só dali, o que acaba jogando meus gastos em anúncios lá para cima. Enfim, não vou ficar explicando prós e contras de pago, de orgânico, beleza. Mas aí eu tenho produto, eu tenho público, e aí ainda tenho que estudar sobre oferta, como que eu embalo o que eu realmente quero entregar, como que eu penso nos meus entregáveis, como que eu embalo e entrego justamente tudo isso para a audiência para ver se eles querem me dar o dinheirinho em troca daquilo que eu estou propondo. Então, tem uma penca de coisa para estudar. Além de que, para que eu faça essa estrutura rodar, funcionar, seja eu um vendedor de serviço, seja eu um infoprodutor, seja eu um dono de um e-commerce, eu tenho que saber fazer uma página. Eu tenho que saber anúncios, criação de anúncios, diferentes tipos de anúncios, diferentes níveis de consciência para comunicar tudo isso. Eu tenho que saber, de repente, fazer um pouquinho ali de e-mail marketing. Eu tenho que saber de ferramentas de automação. Eu tenho que saber de outras ferramentas no geral. Eu tenho que ter minimamente um critério ali de design para fazer uma disposição minimamente joia, assim, vamos dizer assim, sabe? Que passe ali, mesmo que por um crivo assim grosso, assim, uma vista grossa, o design, sabe? Então são diversas aptidões que a gente precisa desenvolver, claro, salvo se eu buscar alguém e pagar para aquela pessoa fazer para mim. Mas se eu sou o dono do negócio, eu, Arthur, sou do posicionamento que eu tenho que ter minimamente condições de olhar, de saber avaliar se aquilo que é o profissional que eu estou contratando está fazendo bem ou mal. Se ele está participando integralmente do meu negócio. Se ele é peça fundamental do meu negócio. Se eu contrato um designer, eu tenho que saber minimamente avaliar um design para ver se está bom. Minimamente. Se eu contrato um copywriter, eu tenho que saber minimamente se aquilo dali está bom. Se está condizente com a proposta do meu produto. Desejos, dores e barará. Enfim, a comunicação em si. É diferente, tá? Se eu vou contratar um serviço pontual ali, se eu vou
construir uma casa, vou contratar um engenheiro, não preciso saber construir uma casa para acompanhar o serviço do cara. Beleza? Mas se esse cara faz parte da minha empresa, se eu tenho uma construtora, por exemplo, como que eu vou contratar alguém se eu não sei avaliar o serviço do cara? Como que eu vou saber o quão distante ou próximo, qual a distância, de fato, que ele tá do meu quesito de qualidade, do meu viés de qualidade, para testar se aquele serviço tá bom ou tá ruim, entende? Então tem uma penca de nuances aí para se aprender quando a gente pensa em vender curso de vender curso. Isso é importantíssimo por outro motivo também. A maior parte das pessoas que fazem isso, elas já venderam alguns outros tipos de produtos. E justamente desenvolvendo outros produtos, elas criam essa aptidão, elas desenvolvem a experiência suficiente para poder passar para frente esse conhecimento e ensinar outras pessoas a também fazerem seus cursos. Que ensinar a fazer curso, eu estou dentro da modalidade principal de infoprodutos. E aí eu estou ensinando outras pessoas a desenvolverem o próprio negócio delas, olhando por uma vertente aí de negócio, infoproduto, enfim. E claro, não só o infoproduto em si, mas como eu disse, uma prestação de serviço, um e-commerce, sabe? Ensinar a pessoa a construir aquele modelo de negócio. Não tem problema nisso. E é uma coisa que é muito crucificada. Porque as pessoas realmente elas precisam saber disso. Elas precisam saber. Porque em que momento que a gente tem contato com marketing, com vendas, sabe? Essas nuances da publicidade, enfim, que momento que a gente tem? Fora da faculdade? Difícil. Dentro da faculdade? Só se tu fizer alguma coisa relacionada a isso. Então, a maior parte das graduações não são de marketing e de publicidade. Tem mais uma caralhada por aí. E de pessoas também que nunca pisaram na faculdade. A não ser que tu vá buscar esse conhecimento por fora, vai fazer um curso técnico, vai estudar por conta própria, virar a madrugada, batendo cabeça, vendo vídeo, anotando, que tu vai descobrir alguma coisa. Então é importantíssimo, ao meu ver, que se tenha assim esse curso de ensinar a fazer curso. Ter um mentor, um cara que passou por lá, que já entendeu a jornada, que já criou anúncio, que já criou página, que já vendeu consultoria, já vendeu mentoria, já vendeu uma penca de produtos, que ele vai lá e te ensine o que ele já fez. Ele é prova daquilo. Ele atesta a veracidade do que ele está ensinando. E ele vai lá e te passa. Olha, tu tem que aprender isso, tem que aprender isso. Existem esses tipos de anúncios. Tu pode comunicar assim, assim, assado. Para produzir conteúdo, pô, tu pode produzir conteúdo assim, tu pode construir conteúdo assim, assado, tal, tal, tal. Entende todas as nuances que envolvem o marketing em si, sabe? E claro, como eu disse no início do vídeo, tem um monte de gente que se aproveita justamente dessa nebulosidade acerca do tema e fica vendendo um monte de besteira. E é a maioria, infelizmente. Mas é imprescindível ter esse conhecimento para se posicionar no digital e desenvolver o negócio, qualquer ele que seja. Então, é de suma importância ter esses conteúdos, ter esses conhecimentos aí de bandeja na nossa frente. Para que se a gente precisar, a gente vai lá, pesquise, consuma, compre, enfim. Beleza? Então é só um esclarecimento justamente desse curso de vender curso. Que muita gente fala por aí, faz polêmica e usam como um gancho para vender alguma outra coisa. Mas destrinchando, abrindo justamente essa ideia, é trivial. Dá uma atenção a isso. Porque a maior parte dos profissionais não estão imersos no digital. E os que estão, grande parte deles está desnorteada, sem saber o que fazer. Minimamente sobre ter consciência sobre produção de conteúdo. E ainda tem muita gente ainda, muito mais para vir. Até porque o digital, por si só, é um mercado relativamente novo. A gente consegue maravilhosamente, o que eu acho belíssimo, bater na porta de todo mundo, ofertar, conversar com as pessoas do planeta inteiro, sem sequer a gente abrir a porta da nossa casa. Sem sequer eu abrir a porta do meu quarto, que nem tu tá vendo esse vídeo, sei lá de onde tu tá vendo. Tu pode estar vendo lá da Malásia, como tu pode estar vendo lá do Nordeste do Brasil, do Sul, lá da Argentina, do pezinho do mundo, sei lá, sabe? É isso que a internet possibilita. Só que a maior parte das empresas que estão nesse meio, imersas realmente, que se criaram dentro do digital, elas estão aí há cerca de 20 anos, e olha lá, sabe? Então é um mercado relativamente novo, com um potencial gigantesco para ser explorado. Só que fica difícil, né? Quando a gente vê pessoas competindo e atacando discursos de outras pessoas para vender soluções mágicas, sabe? Sem esclarecer justamente a veracidade daquilo que está se falando e o porquê que está se falando aquilo. Por que não é legal vender curso de vender curso? E simplesmente falar para usar como discurso para sustentar, ancorar ali meus argumentos de venda.
de algum outro produto, sabe? Então é basicamente isso que eu fiz nesse vídeo. Espero que tenha dado uma boa clareada por aí. Se gostou, comenta aqui embaixo. Pode até dar sugestão de outros conteúdos que vai ser super bem-vindo. Compartilha aí com o pai, com o amigo, com o periquito, com quem você acha também que vai ser útil, tá bom? Curte, se inscreve no canal para mais e melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau. Até mais.